O Cruzeiro na contagem regressiva, dia 21, a esperada eleição para escolher o novo presidente do Cruzeiro. E a movimentação é intensa nos bastidores políticos do Cruzeiro. As várias correntes do Cruzeiro, as pessoas influentes, os cardeais do Cruzeiro, os raposões, que sempre estão muito ativos nesse momento, tudo isso esperando o dia 21, que é uma quinta-feira. E aí muda a história do Cruzeiro. Thiago Reis. É isso, Emanuel. Boa noite a você, ouvintes da turma do Bate-Bola. Dia 21, o dia em que o Cruzeiro conhecerá o seu novo mandatário, o seu novo presidente. São eleições não só para o presidente geral, mas também para a presidência do Conselho Deliberativo. E a manchete da turma do Bate-Bola destacando essa movimentação no tabuleiro político do Cruzeiro muito intensa. Isto porque a eleição é só dia 21, mas na segunda-feira se encerra o prazo para inscrições de novas chapas. Então aqueles já inscritos já vêm trabalhando há algum tempo e fica aquela expectativa, Emanuel, Léo Figueiredo e ouvintes da turma do Bate-Bola, se poderá surgir que as informações dão conta de que isso não deverá acontecer, que o pleito está posto e deverá ser sim a disputa entre o Sérgio Santos Rodrigues e o Ronaldo Granata, a eleição para presidente. No Conselho Deliberativo, a disputa já é um pouco mais acirrada, com o Paulo Cifuentes, o Giovanni Baroni e também o Paulo César Pedrosa. São 3 chapas na disputa do Conselho Deliberativo. O curioso na eleição do Conselho Deliberativo, eu não diria que seja algo matemático, que o Baroni sai na frente na disputa, até porque não tem pesquisa a respeito disso, mas ele recebeu um voto importante. O Conselho Gestor abraçou a campanha do Baroni. O Conselho Gestor, que atualmente gere o Cruzeiro, desde dezembro, os homens que estão à frente do clube. Vale lembrar que esse Conselho Gestor tinha um candidato, que era o Emílio Brandi, compõe o Emílio, o Conselho Gestor, desde o início das atividades. Quando o Sérgio Santos Rodrigues não abre mão da sua candidatura, o Emílio, por sua vez, retira então a sua tentativa e o Conselho Gestor, nesse momento, para a eleição a presidente, não se manifesta. Mas, para o Conselho Deliberativo, o Conselho Gestor, até uma informação que a Itatiaia trouxe essa semana, de que o apoio será para o Baroni. Então, são 3 chapas no Conselho Deliberativo e 2 chapas para a presidência. Nesta chapa da presidência, curiosamente, não há, e ninguém quer, né, oposição e situação. Geralmente em qualquer eleição você tem, quem que é a chapa da oposição, quem é a chapa da situação. Na verdade, todo mundo quer se descolar de uma eventual situação, não do Conselho Gestor, mas da última administração. Então ninguém quer vínculo. O Granata, por exemplo, que era vice-presidente do Wagner Pires, faz questão de dizer o tempo inteiro, olha, nas primeiras semanas do Wagner eu já fui até lá e já não fazia mais parte, já disse que da maneira com que a administração Wagner Pires pretendia tocar o Cruzeiro, ele não faria parte e se desligou totalmente. O Sérgio Santos Rodrigues, por sua vez, foi o candidato derrotado pelo Wagner Pires nas últimas eleições. Então, a partir dessa semana, com o registro das chapas efetivados, sinal eletrônico marcando 6h15, aí sim começarão as disputas. E que o presidente que for assumir o conselho no lugar do Dalai, que ele continue com essa novidade, vamos dizer novidade, que apareceu a partir do Dalai no Cruzeiro. Faltam 12 dias para o Cruzeiro escolher o seu presidente e também a composição do novo Conselho Deliberativo. Emanuel, sobre os conselheiros que você citou, aqueles afastados pelo Dalai, uma decisão difícil do Dalai Rocha, afastando 30 conselheiros que, segundo ele, foram remunerados na gestão passada. Se esperava até alguma movimentação da parte deles, até mesmo juridicamente falando, e isso não aconteceu, pelo menos de forma maciça. A única notícia que se teve foi o Chedinho e também o irmão dele, o Caixote, muito conhecidos na última gestão, muito ativos no clube, no Cruzeiro,
eles tentaram, via judicial, recuperar o direito do conselho, mas tiveram a liminar negada, não tiveram esse direito e os demais estão mesmo afastados. E alguns deles, eu pude conversar com alguns desses conselheiros, muitos deles com anos e anos de serviço prestado ao clube, né? Não quer dizer que por estarem sendo remunerados, alguns com mais de 30 anos de Cruzeiro, mas eram conselheiros. Acabaram o Dalai até disse aqui na turma do bate-bola, né, na letra fria da lei, afastados e sentiram muito isso. Agora, Léo Figueiredo, eu estou até ouvindo aqui o que disse o Emanuel ainda há pouco, do que eu estou acompanhando mais de perto nessa última semana, estou sentindo um clima tranquilo até aqui nessa eleição do Cruzeiro, um clima suave, e a gente espera que seja assim até o dia 21. Boa noite, Thiago, boa noite, Emanuel. Olha só, Thiago, além de toda essa questão de respeito entre candidatos e de termos uma eleição em alto nível, é importante também que quem for eleito para o conselho e para a presidência do clube se entendam, porque também existiu muita desavença entre o conselho deliberativo e a presidência do clube. Enquanto Wagner Pires, o Itaí Machado, o Sérgio Nonato faziam o que queriam e tremendas irresponsabilidades com o dinheiro do clube, o Zezé Perrella era o presidente do conselho. O Zezé Perrella, que é literalmente uma raposa. O cara já foi presidente do clube, já foi político, conhece tudo o que acontece dentro do Cruzeiro. Isso tudo aconteceu com o Zezé sendo presidente do conselho. E depois que estourou tudo, o Zezé falou, olha, não respondi os meus e-mails. E aí sai o pessoal que deveria fiscalizar e começa a cair a torre inteira e vai caindo gente de tudo quanto é lado. Então é importante que essa reconstrução agora, com o novo presidente do clube, também ocorra com o Conselho Deliberativo. E que os dois finalmente trabalhem juntos. Porque parece que isso quase nunca existiu no Cruzeiro. Era uma troca de acusação, mas o e-mail que vai pedindo uma coisa não volta, mas eu não tenho que dar satisfação disso, mas não tem aquilo. O Cruzeiro é um só. E é preciso que o Conselho Deliberativo e a presidência do clube pensem da mesma forma. Do contrário, não adianta ser o Sérgio ou o Granata um ótimo presidente, ou termos o Baroni, o Pedrosa, o Cifuentes, quem for o presidente do Conselho, podem ser ótimos. Mas se continuarem jogando sozinhos, não vai funcionar. O conselho precisa ser o conselho deliberativo do Cruzeiro e andar junto com a presidência. E o presidente Dalai Rocha, essa semana, eu vi já muita gente na rede social questionando, mas como é que vai ter eleição se estamos em meio à pandemia, se o prefeito Alexandre Calil não permite aglomeração, se está tudo fechado. O Cruzeiro está muito zeloso com essa eleição do próximo dia 21, inclusive escalonando essa presença dos conselheiros na votação. No dia 21, essa eleição será aberta às 9 da manhã, indo até às 4 da tarde, e haverá esse escalonamento. Então, ainda não se decidiu se será por tempo de conselho, se será por ordem alfabética, mas não haverá aglomeração. Cada conselheiro terá o seu horário definido para votar. Será obrigatório o uso de máscaras e também o distanciamento mínimo entre as pessoas. O acesso ao interior do local de votação, lá no Barro Preto, será totalmente controlado, sendo exclusivo aos conselheiros votantes. A gente lembra, eu tenho muito vivo isso na memória, a última eleição, devia ter umas 3.000 pessoas dentro ali do Parque do Barro Preto, é gente com campanha mesmo, camisa, bandeira, fiscal de cada chapa, para cada urna tinha 5 em volta da urna, olhando quem estava votando, como estava votando. Desta vez, nada disso será permitido. Só serão permitidos no local 3 fiscais de cada chapa para acompanhar essas votações, que vai acontecer por cédula de papel. Importante esclarecer também que o presidente Dalai Rocha consultou o Tribunal Regional Eleitoral, ele queria a votação por urna eletrônica, mas como estamos em um ano de eleições, o TRE não cedeu estas urnas ao Cruzeiro. E após o horário final das 4 da tarde, caso ainda tenha algum conselheiro na fila, ele já vai ter recebido essa senha e só por isso poderá votar. Quem chegar depois das 4 horas, definitivamente não participará da eleição. Então é este o tabuleiro político do Cruzeiro e que deve esquentar nos próximos dias, fechando as chapas no dia 11 e depois, a partir da segunda-feira até o dia 21, vamos acompanhar o pleito celeste.